então vamos lá. Então eu tenho aqui um plano cartesiano, onde eu tenho aqui, nessa linha horizontal amarela, a linha de x, que eu também chamo de abscissas, e nessa linha vertical aqui também amarela, a linha de y, que é chamada de ordenada. Onde as duas retas se encontram aqui, ó, é o nosso ponto de origem. Então, aqui vai ser o ponto zero, tá? E aí, eu vou marcar os outros pontos da reta. O que eu preciso de ter atenção? Que a distância de um ponto ao outro tem que ser a mesma. Então, observem que aqui, ó, do 0 até no 1, eu pulei 2 quadradinhos. Do 1 até no 2, eu pulei mais 2. Do 2 até no 3, eu pulei mais 2. E assim por diante. E o mesmo eu fiz aqui no eixo de y, tá? Então, a distância do 0 até no 1, ó, eu pulei 2 quadradinhos. Do 1 até no 2, eu pulei 2 quadradinhos. Então, a medida do segmento de um ponto ao outro tem que ser a mesma, tá? Não pode, a distância tem que ser a mesma, não pode ser, por exemplo, eu coloco 1 aqui a cada 2 quadradinhos, aí eu venho aqui, pulo só 1 e coloco 2. Não posso fazer isso, tá? Porque a gente tem aqui a questão da simetria, tá? Então, à direita eu tenho os números positivos, à esquerda eu tenho os números negativos. Então, o menos 1 do x é oposto ao 1 do x aqui, ó. É o lado oposto ao número 1 do x. Então, o menos 1 e o 1 estão em lados opostos e são simétricos. Por quê? Porque eles estão na mesma distância de zero. Então, do menos 1 até chegar no zero, eu vou andar 2 casinhas. Do mais 1 até chegar no zero, eu vou andar 2 casinhas. Então, suponhamos que eu saia daqui do 2 do x e subo em direção ao 2 do y. E aí, ó, alguém também sai aqui do 2 do y e a gente vai se encontrar aqui nesse ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. E quais são as coordenadas desse ponto aqui? 2 do x e 2 do y, tá? Quando eu vou colocar os pares ordenados, eu coloco sempre o x primeiro. É x na frente, y depois, tá? E vamos supor que eu faça o ponto B aqui, ó. Eu venho aqui no ponto B do 3 até chegar aqui na altura do 2 no y. Então, aqui formou o ponto B. Quais são os pares ordenados do B? 3 no x com 2 no y. Quando eu quero achar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, o que eu vou observar? Os valores de x e de y. Então, aqui, ó, eu tenho o x de A, né? Porque esse 2 aqui se refere ao valor de x no ponto A. E eu tenho o y de B. Perdão, y de A. Falei errado aqui. Eu tenho aqui o y de A. Por quê? Porque as coordenadas do ponto A são 2 no x e 2 no y, tá? Então, o valor x do ponto A é 2, por isso xa 2, e o valor y do ponto A também é 2, por isso ya 2. Já no ponto B, o meu x, então eu vou chamar aqui de x de B.
vale 3. E o meu y vale 2, que eu vou chamar de y de b, tá? Tem autores que traz x1 e x2, y1 e y2, isso não tem problema, tá? Vocês só precisam de saber quem é quem. O que que acontece, ó? Se a gente observar, o xa é igual a 2 e o xb é igual a 3. O YA é igual a 2 e o YB também é igual a 2. Então, o que acontece? Os valores de x são diferentes. Já os valores do y são iguais. Quando isso acontece, o segmento que vai formar aqui vai ser um segmento de reta paralelo ao eixo X. Então, se eu vier aqui, ó, e traçar um segmento de A até B, esse segmento é paralelo, ó, tá vendo? Ele é paralelo a esse amarelinho aqui, ó. São retas paralelas. Por que que isso aconteceu? Porque os valores do x são diferentes e os valores do y são iguais, tá? Quando isso acontece, nesse caso, é simples para eu achar... Oh, não era isso que eu queria fazer. É simples para eu achar o tamanho do segmento, né? Então, se alguém me perguntar quanto mede o segmento AB, o que a pessoa está perguntando para mim? Bom, eu estou aqui no A. Para eu chegar aqui no B, quanto que mede? Qual é o tamanho da medida? Nesse caso é simples, dá para fazer isso até observando, né? Só de olhar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de XB e vou tirar do valor de XA. Então, o XB é 3 e o XA é 2. 3 menos... 3 menos 2 vai dar 1. Ou seja, a medida de A até B é igual a 1. A distância de A até B é igual a 1, tá? Então, dá para fazer isso até observando, né? Agora, pode acontecer de os valores de x serem iguais e os valores de y serem diferentes. Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui um novo plano aqui só para a gente mostrar. Opa! Então, hora que eu dou umas belas, dou umas entortadas, mas tudo bem. Então, aqui, ó, meu x, aqui, ó, meu y, e eu vou colocar aqui ao zero, certo? Aqui, menos 1, aqui, menos 2, aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 1, aqui 2, aqui 3. Tá bom. Bom, aí eu vou colocar aqui que o ponto A, ele tá no menos 2 do x e no 1 no y. Então, é aqui o meu ponto A. Coordenada dele, então, vai ser menos 2 e 1. E o ponto B, ele tá no menos 2 no x... Vou pôr 4 aqui. E no 4 do y, ó. Então, ele vai encontrar lá, ó.
Então, aqui vai ser o ponto B, que vai ser menos 2 e 4. O que que a gente quer saber? A gente quer saber quanto é que mede, ó, daqui do ponto A até no ponto B. O que que a gente observa? Que nesse caso, a distância de um ponto ao outro ficou paralela a quem? Ao eixo Y. Por que que isso aconteceu? Porque, ó, aqui é o X de A e o Y de A. Nossa, que bagunça que virou isso. Não sei por que que fez essa borreira. E o Y de A. Aqui é o X de B e o Y de B. Então, a distância do segmento AB vai ser igual a quem, nesse caso? Se a gente observar, ó, quem que são iguais? O XA vai ser menos 2 e o XB menos 2. O YA vai ser 1 e o YB vai ser 4. Então, nesse caso, é o Y que é diferente, o X que são iguais. Então, nesse caso, a reta, o segmento de reta vai ficar paralelo ao eixo Y. E para eu achar a distância de A até B, eu vou ter que fazer o quê? Pegar YB e tirar de YA. Então, a distância de A até B vai ser 4 menos 1. Ou seja, a medida do ponto A até o ponto B é igual a 3. Alguma dúvida do que eu falei até agora? Não. Tranquilo. Porém, pode acontecer de todos serem diferentes. E aí, como é que fica? Vamos supor que eu coloque que o ponto A vai de 2 até 1. Então, aqui é o A, a coordenada dele é 2 e 1. E o ponto B vai de 4 até 3. Então, a coordenada aqui vai ser 4 e 3. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? O meu XA vai ser 2, o meu YA vai ser 1. O meu X de B vai ser 4 e o meu Y de B vai ser 3. Então, nesse caso, os valores de X são diferentes e os valores de Y são diferentes. Ou seja, quando a gente vier aqui e traçar a reta ligando o ponto A no ponto B, vai ter aqui uma reta inclinada. E como essa reta está inclinada, não tem como eu verificar quanto que mede de A até B fazendo como eu fiz nos outros, tirando um do outro. Por quê? A reta está inclinada, então o ângulo dela aqui vai interferir no valor da medida, tá? Como é que eu vou fazer para encontrar, então, a distância de A até B nesse caso? Para isso, a gente vai precisar de achar, primeiro, a variação do X e do Y, certo?
Como é que eu vou achar essa variação do x e do y? Ó, observem que se eu traçar uma reta aqui, ó, do valor do XA até o XB, isso aqui formou um triângulo retângulo, certo? Então, onde eu tenho aqui de 2 até 4, que eu pintei de verdinho aqui, a variação do x, e aqui, ó, do y, né? Porque o y vai de 1 até 3. Tortei o bichinho aqui, vamos tentar fazer diferente aqui para ele não ficar torto. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Formou um triângulo retângulo, aqui tem um ângulo reto. Ou seja, a distância de A até B é a minha hipotenusa desse triângulo retângulo, porque ela está em frente ao ângulo de 90 graus, ó. É o lado maior do triângulo, está em frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, está do lado oposto. E aí, como é que eu faço para saber quanto que vale de A até B, se eu não posso fazer a variação aqui? Eu vou ter que encontrar a medida dos catetos. E aí é fácil, né? Porque esse cateto verde nada mais é que a distância entre x1 e x2. E o cateto amarelo nada mais é que a distância entre y1 e y2. Ou YA e YB, desculpa, eu tô falando XA e XB e agora misturei vocês, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou achar a variação, a distância desses, do XA e o XB e a distância entre o YA e o YB. Então, para eu achar essa distância aqui, o que que eu vou fazer? XB menos XA. Quem é o XB? 4. Quem é o XA? 2. Ou seja, esse cateto verde aqui mede 2, tá? E para eu achar o cateto do Y, a mesma coisa. Eu vou fazer aqui YB menos YA. O YB é 3, o YA é 1. Ou seja, esse cateto aqui também mede 2. Portanto, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Por que que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados de medidas iguais, tá? Agora, para eu achar a distância de A até B, o que que eu vou fazer? Aplicar Pitágoras, certo? O que que o Pitágoras fala? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? É a distância de A até B, certo? Então, eu vou colocar lá assim, ó, distância de A até B ao quadrado, né? Porque a distância de A até B ao quadrado é a minha hipotenusa. É igual, o meu B ao quadrado vai ser o XB menos o XA, que é 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado aqui. Acho que vocês não estão enxergando com essa caneta amarela, né? Deixa eu melhorar aqui a coisa. Então, como que vai ficar isso aqui? A distância de AB ao quadrado é igual 2 ao quadrado 4 mais 2 ao quadrado 4. Ou seja, a distância de AB ao quadrado é igual a 8.
Só que eu não quero saber a distância ao quadrado, eu quero saber só a distância. Então, vou fazer a operação inversa da potência, que é a raiz. Portanto, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 não é exata, mas dá para a gente simplificar essa raiz. Professora, posso deixar assim? Pode. Não é considerado errado. Porém, pode acontecer que você está fazendo lá um vestibular, você chega na raiz quadrada de 8, tá certa a sua resposta, só que você olha nas alternativas, não tem raiz de 8. Aí você vai falar, meu Deus, mas deu raiz de 8, o que, que eu fiz errado? Nada, você simplesmente não simplificou, né? E às vezes a resposta está simplificada. Então, o que, que você precisa de fazer? Simplificar. Como que eu simplifico mesmo? Vou fatorar o 8. 8 divide por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Ou seja, eu tenho aqui 2 ao cubo. A minha raiz é quadrada. Então, eu vou escrever 2 ao cubo de uma forma que eu consiga tirar alguma coisa de dentro da chave. Como que eu faço isso? Vou colocar aqui dentro da raiz 2 ao quadrado vezes 2. Isso é a mesma coisa que 2 ao cubo? Sim. Por quê? Porque eu estou multiplicando potências de bases iguais, 2 e 2. Então, o que, que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Esse vale 2. Esse aqui que não tem nada vale 1. 2 mais 1 dá 3. Então, 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 elevado a 2 vezes 2. Certo? Fazendo isso, aqui dentro, ó, eu tenho expoente que são múltiplos de 2, que no caso é esse aqui, né? Então, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E aí, o que, que vai acontecer? Esse 2 aqui vai sair de fora da casinha. Já esse aqui, ó, não dá para eu simplificar, porque aqui é 1, aqui é 2, 1 e 2 não tem divisor comum. Então, esse vai se manter dentro da raiz. Então, pode ser que lá no seu vestibular, a resposta apareça assim, como raiz quadrada de 8, como pode ser que ela apareça assim, como 2 raiz quadrada de 2, como pode ser que ela apareça na forma decimal. Ai, como faz para achar a forma decimal? Tem algumas raízes que é muito importante vocês memorizarem o valor delas, que são as mais usadas, que são quem? Raiz quadrada de 2, de 3, de 5, tá? Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Essas duas têm que estar sempre guardado aí na sua cabeça, certo? Por quê? Pode acontecer de alguém te cobrar isso em vestibular, tá? A raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,23. Aconselho vocês a anotarem isso no caderno, tá? Às vezes, na própria prova, vem falando, considere raiz de 2 1,4, ou 1,40, ou 1,41. Se vier falando isso, você vai substituir pelo valor que está sendo dito. Então, no caso aqui, se fosse para colocar na forma decimal, o que vocês iam ter que fazer? 2 vezes 1,41, que vai dar 2,82, certo? Ou, se no exercício estiver falando, considere 1,4. Então, aí você teria que fazer 2 vezes 1,4, que vai dar 2,8.
Então, as respostas, elas podem aparecer, ó, de 3 maneiras distintas, certo? Deu para entender isso aqui, meus amores? Deu. Deu? Alguma Sim. pergunta? Não.